Prémios Aquamais 2021 e menções honrosas, sendo todas integradas na rede Tec Aquamais. Damos então início à sessão, tomando a palavra o Dr. Nelson Lages, Presidente do Conselho de Administração da ADEN. Muito bom dia a todos. É com grande agrado que damos início a esta sessão de entrega dos prémios Aquamais, este ano dedicados à rede Tec Aquamais, e que estão obviamente integrados neste grande evento de inovação, um evento obviamente também ele não inovador não só pelo conceito, mas também inovador pelo formato que este ano nos permeia, que é o Planeteers World Gathering. Sejam muito bem-vindos a todos, bem-vindos a esta entrega de prémios. Nesta sessão teremos a oportunidade de ouvir, de assistir à apresentação do pitch de 11 finalistas, que espero que não usem esta cábula como eu estou a usar neste momento e que serão obviamente muito mais eficientes na sua intervenção. 11 finalistas candidatos com soluções muito tecnológicas, soluções muito interessantes e diversificadas, que esperemos contribuam para a monitorização e controle do uso da água, que é o tema que foi a concurso este ano. Como eu já tinha dito, como disse já em algumas intervenções neste âmbito, o caminho da energia atualmente não pode ser feito sem ser em estreita colaboração com o caminho da água, ou seja, energia e água devem caminhar cada vez mais lado a lado, não concorrendo, mas complementando-se um ao outro. Por isso, e isso é algo que as organizações internacionais têm dito, diretores gerais têm dito, instituições têm dito pelo mundo fora, que realmente a transição energética não se consegue fazer se não existir realmente este nexo água-energia. Ou seja, a transição energética só será possível se apostarmos fortemente neste nexo água-energia, e é por isso é que este prémio, esta aposta que a ADN fez há 2 anos atrás e que continua a fazer com esta nova administração, ganha especial relevância, e é por isso que felicito todos os envolvidos, desde o júri aos concorrentes que hoje aqui apresentarão as suas ideias. O Aquamais, a água na medida certa, é, em termos gerais, um exemplo daquilo que eu digo que em parceria é possível mais. Ou seja, é também o objetivo desta administração estabelecer parcerias, atuar em parcerias, atuar em complementaridade com as instituições, sejam instituições públicas, instituições privadas, instituições de ensino e de investigação. Acreditamos por isso que este é um excelente exemplo daquilo que é uma parceria com associações, com agências, no caso da APA e outras instituições também, e é obviamente essa abordagem que nós queremos transmitir e passar para todas as áreas de atuação da ADN, ou seja, em parceria, penso que conseguiremos mais e chegaremos muito mais longe. Ao integrar as soluções premiadas e finalistas na Rede Tec+, estamos juntos com os premiados a percorrer, penso eu, um caminho inovador de evolução para aquilo que poderá ser um Aquamais 4.0, um Aquamais assente numa abordagem muito mais dinâmica e muito mais participativa e colaborativa. Ao divulgá-lo, por outro lado, esperamos também que sejam reconhecidas e integradas essas mesmas soluções neste processo, todo este processo de transformação que está a acontecer e de junção entre energia e água, como competentes fundamentais daquilo que são os edifícios onde todos nós vivemos, onde as empresas têm as suas instalações e, obviamente, também, em última análise, daquilo que são as cidades do futuro. Cidades, obviamente, deverão contemplar esta componente de energia e componente de água em formato de tecnologia, em formato de tecnologia que possa servir melhor o cidadão. Queria, por isso, não alongando muito mais, porque penso que isto é o palco para os finalistas e não o palco para as instituições ou para o júri. O palco do júri será aí atrás. Queria terminar, obviamente, com os agradecimentos especiais a todos os que estão nesta sessão fisicamente e todos os que estão online em casa e nos seus locais de trabalho. Queria agradecer também um agradecimento especial também ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Energia, que nos vai honrar com uma mensagem de vídeo no final da sessão. Não pôde estar aqui presente, mas fez questão de enviar uma mensagem de vídeo. O mesmo acontecerá na sessão da tarde, dedicada à rede de conhecimento, que contará também com uma mensagem de vídeo da Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Por isso temos aqui energia e ambiente, do ponto de vista político, presentes e obviamente, comprometidos também com esta aposta do Nexo Água-Energia. Não podia deixar de agradecer ao Planeteers, a toda a organização, à colaboração que deu nestes prémios e na organização destes prémios e também em toda esta ação e naquilo que é o percurso que nós pensamos que podemos continuar a fazer com esta organização nas próximas edições e talvez durante as edições também, porque estas iniciativas não acabam no momento em que se entrega um prémio, não acabam no momento em que assinamos um protocolo, elas começam realmente nessa altura e é durante todo esse espaço que vai entre uma fase e outra fase que realmente tem que haver trabalho e trabalho em estreita colaboração. Agradeço também de forma especial às entidades e personalidades que com a ADN integraram o júri destes prémios, Planeteers, APA, Turismo de Portugal, a ANI, Câmara Municipal de Lisboa, a APPI, MAS, Impact, Startup Lisboa e outros. Queria também, não podia deixar de agradecer obviamente a participação e a presença da ANI, na pessoa do
do Dr. António Bob Santos, administrador, porque, com quem definimos e achámos que deveríamos definir um protocolo de colaboração também muito mais estreito nesta dimensão e com quem assinaremos um protocolo, ou pelo menos mostraremos o protocolo que iremos assinar no âmbito da iniciativa que já é a iniciativa da ANI, que é o Born for Knowledge, o BFK. E por último, um agradecimento mais do que justo aqui a todos os colaboradores que na ADN permitiram o lançamento e a operacionalização destes prémios. Não só destes prémios, mas também desta iniciativa Aquamais, também da aposta que foi feita no domínio da eficiência hídrica, uma aposta, como eu disse, não começou com esta administração, e há que reconhecê-lo, começou com uma administração anterior, e obviamente queria desde já fazer um agradecimento particular à doutora Maria João Coelho, uma pessoa da área, uma pessoa que na administração anterior lutou por afirmar a eficiência hídrica junto da eficiência energética, penso que conseguiu, por isso, muito obrigado Maria João, muito obrigado também à Filipa, porque é o rosto atual, obviamente, do Aquamais da eficiência hídrica e mais recentemente também de outros novos sistemas, porque passou a coordenar internamente não só o Aquamais, mas também todos os novos sistemas de certificação que nós temos, tem aqui mais filhos agora para acompanhar no dia-a-dia, porque há mais penso que era pouco. Ao Paulo Santos, obviamente, o diretor da área, diretor que acompanha toda a parte de gestão de certificação e de consumos, por isso acaba por ser aqui a pessoa que vai coordenar todos estes temas e apostas. Ao Luís Silva, diretor de Relações Institucionais e de Cooperação, à Patrícia Malta Dias, Vanessa Faia, Mariana Simões e a Adriana Milheiro, para não dizer todos os restantes colaboradores da ADENS que no dia-a-dia ajudam esta equipa para pensar mais e pensar melhor. Penso que temos que continuar a fazer este nosso caminho, penso que é um caminho que tem que ser feito, um caminho em que a água e a energia devem estar juntos, devem caminhar lado a lado, e porque, em última análise, o fim público, em parceria, obviamente, não deixará de estar na nossa mira. Essa será a nossa aposta e penso que estas soluções inovadoras que hoje serão aqui apresentadas irão contribuir grandemente para essa nossa aposta, irão contribuir grandemente também para a sua visibilidade e, em última análise, todos juntos iremos contribuir para aquilo que é o desígnio de todos, que é realmente termos uma sociedade descarbonizada, uma economia descarbonizada e uma sociedade em que a transição energética seja realmente uma realidade e não seja apenas uma medida num decreto-lei, não seja apenas uma intenção política. Ou seja, a transição energética tem que passar e passará, e já está a passar de intenção política para ser assumida por todos nós e não, obviamente, nunca ser visto como um fardo. Por isso, muito obrigado a presença de todos. Penso que agora darei a palavra à Filipa e depois teremos aqui então a oportunidade de conhecer e de ouvir os nossos 11 finalistas. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigada, Dr. Nelson Lage. Para apresentar o que são os prémios Aquamais, sobe ao palco a engenheira Filipa Newton, da ADEN. Bom dia, obrigada a todos pela presença. Aqui. Deram-me aqui um clicker que... já está. Bom dia. Obrigada a todos. Nelson já introduziu bem este tema e a importância deste tema, que este tema tem para a ADEN, e por isso é com imenso gosto que temos todos aqui este júri reunido e estas soluções que vos vamos apresentar. O Aquamais é um sistema pioneiro na Europa, inovador a nível mundial, que permite, já em Portugal, classificar os imóveis face ao seu uso da água, com uma classificação que é muito familiar de todas as pessoas e, com isso, valorizar os imóveis que são mais eficientes e promover essa eficiência no uso da água. É um sistema simples que permite a avaliação em todas as fases de vida do imóvel, é replicável, são técnicos, auditores e consultores que fazem a implementação do Aquamais no terreno e é voluntário com uma perspectiva de valorização dos imóveis, dando-lhes uma classificação, uma classe hídrica em função do seu desempenho. Isto vai mudar o paradigma da utilização da água. Normalmente, quando falamos em eficiência hídrica, o foco tem sido nos comportamentos,
mas há muito que se pode fazer, também para além dos comportamentos, na dimensão infraestrutural dos edifícios. É esse um dos objetivos do Aqua+, e no fundo a ADN o que fez foi, num processo bottom-up, participado com vários stakeholders, lançar o sistema, mas também com fortes colaborações. Foi um processo muito participativo e colaborativo. E um dos aspectos-chave é a dinamização do ecossistema Aqua+, e assegurar que o ecossistema e que este referencial continue a evoluir. Neste momento, o Aqua+, isto para dar uma introdução porquê dos prémios Aqua+, este sistema já permite fazer, eu acho que posso tirar a máscara, não é? Este sistema já permite fazer uma classificação e ter dados nominais face à tipologia de cada imóvel, mas nós queremos que no futuro ele possa incorporar também uma dimensão muito importante de monitorização. E sabemos, e foi essa a origem dos prémios Aqua+, sabemos que essas soluções já existem. E queremos avançar para um Aqua+ 4.0, de classificação dinâmica, onde essa dimensão do uso também seja valorizada, além da parte infraestrutural. E, no fundo, isso implica que no nosso ecossistema Aqua+, um ecossistema empreendedor, onde estamos a envolver todas as empresas e soluções e equipamentos que ajudam a uma maior eficiência hídrica nos imóveis, precisamos de uma rede tech Aqua+, que são as soluções que permitem esta monitorização e que permitem introduzir uma maior inteligência no sistema. E foi assim que surgiu esta iniciativa dos prémios e que tem como membros do júri a presidir a ADN, através do seu presidente Nelson Lage, que já conheceram aqui hoje. Tem a Alexandra Lichtenberg do Planeteers New Generation. A Alexandra acompanha desde há muitos anos este tema da sustentabilidade nos edifícios, em particular no Brasil, e portanto é aqui uma mais-valia muito grande neste júri. Nuno Lacasta, presidente do Conselho Diretivo da APA, e a APA é um parceiro de raiz do Aqua+. O Aqua+ surge desta vontade coletiva de um conjunto de entidades muito alavancada também pela APA. Do Turismo de Portugal, temos a Leonor Picão, pessoa-chave também neste processo e que acompanha e que promove o aumento da sustentabilidade neste setor, e estamos com o Turismo de Portugal a trabalhar no Aqua+ Hotéis. António Bob Santos, administrador da ANI, Agência para a Inovação, com quem vamos estabelecer o protocolo para os prémios 2021 estarem mais articulados nesta dimensão de inovação. Sofia Cordeiro, da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal e a Sofia têm acompanhado o Aqua+ também desde a sua gênese no processo participativo de onde surgiu. Hugo Santos Ferreira, vice-presidente executivo da APPI, que é a Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários, representa 15% do PIB no país e onde nós queremos muito introduzir esta dimensão da eficiência hídrica e que já estão muito sensíveis para este tema, são grandes aliados neste objetivo do Aqua+. Luís Fonseca, partner da Maze, que é uma venture da Fundação Gulbenkian e que pretende alavancar sistemas e projetos de empreendedorismo na área da inovação social e ambiental. E Marta Miraldes, responsável de programas de aceleração, que tem agora em mãos Women for Climate, portanto também esta dimensão da sustentabilidade associada ao empreendedorismo. Nós tivemos, no âmbito do Aqua+, que pretendia identificar soluções para a rede tech, tivemos 17 candidaturas, foi um bom número, esta foi a primeira edição e nós estamos a tratar de uma área muito de nicho, onde, aliás, o grande objetivo e o que esteve assente aqui foi divulgar soluções que hoje não são do conhecimento geral. E, portanto, foi ótimo nós conseguirmos contar com estas 17 candidaturas. Tivemos, na mesma, uma forte também promoção dos prémios e visualizações e nas candidaturas admitidas tivemos 6 na área dos edifícios residenciais, nas recebidas, 2 na área dos hotéis, 4 na gestão urbana e 4 na interface de redes. Não tivemos nenhuma candidatura na área dos edifícios de comércio e serviços, o que nos permitiu passar à final 4 e não 2 soluções nos edifícios residenciais. Temos 10 soluções maduras entre os candidatos, 6 soluções em desenvolvimento, também muito positivo. Foram avaliados um conjunto de informações que permitiu a comparabilidade entre as candidaturas
e foi feita essa avaliação pelo júri com base num conjunto de critérios também previamente estabelecidos e do conhecimento de todos os finalistas. Passaram 11 finalistas, porque tivemos 2 ex aequo em gestão urbana e, portanto, quisemos passá-los, e lá está, em vez de 2 na área residencial, 4, visto que tivemos uma aberta com o facto de não termos edifícios, soluções na área do comércio e serviços. Vamos entregar hoje os prémios. O primeiro prémio é um prémio monetário, no valor de 3.000 euros, entregue pela ADN, e teremos depois um prémio especial atribuído pelo Nest para teste da solução melhor classificada na área dos hotéis, num hotel futurista que o Nest tem para teste de soluções. E depois várias menções honrosas que serão selecionadas pelo júri. Estes são os finalistas, que vão estar agora a apresentar os seus pitches e aos quais desejo a melhor sorte, divididos pelos diversos setores. Nós vamos seguir esta ordem. As soluções maduras azul escuro, temos 3 soluções em desenvolvimento e portanto, desejamos boa sorte e que ganhem o melhor. Obrigada. Muito obrigada, engenheira Filipa Newton. Agora que já todos sabemos o que são os prémios Aqua Mais, vamos passar para a apresentação dos pitches dos nossos finalistas. O primeiro pitch vai ser apresentado por João Cortês, na representação da Inspired Blue, com a solução Eddy Solutions, assuma o controle da sua água, na categoria Edifícios Residenciais. Muito bom dia a todos. Não sei se isto... Ok. Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao mundo da Inspired Blue e à possibilidade de controlarem a vossa água em tempo real. O meu nome é João Cortês, sou um dos fundadores desta empresa e convido-vos a inspirarem-se nos próximos 4 minutos. Já todos nos confrontámos com este problema, fugas de água invisíveis em casa. Um pingo a cada 5 segundos numa torneira ou num autocolismo equivale a um acréscimo de cerca de 1000 litros de água mensal. É o equivalente ao consumo médio diário de 9 pessoas. Nós na Inspired Blue temos uma solução. Somos uma empresa tecnológica portuguesa, implantada em 2 continentes, e estamos focados na criação e desenvolvimento de soluções tecnológicas de gestão eficiente de água. Por cada 1000 casas com os nossos produtos instalados, já poupámos cerca de 61 milhões de litros de água. Um pequeno contributo à sustentabilidade ambiental. Em 3 anos, registámos com os nossos produtos 80 mil fugas menores, 27 mil fugas contínuas, 3 mil extremas, e já contribuímos anualmente com uma redução de 419 megawatts ano. Isto é o equivalente ao fornecimento de eletricidade para 73 casas. Diferenciamos-nos da nossa concorrência pelo facto de termos uma plataforma com elevada resolução, acesso e um controle remoto à água, com possibilidade de configuração automática, uma capacidade analítica em tempo real, usamos múltiplos protocolos de comunicação e o processo de gamificação que está inserido na aplicação permite-nos premiar os nossos clientes mais ecológicos. A nossa plataforma é constituída por dispositivos físicos e por uma plataforma de software web e mobile. Recorrendo à tecnologia IoT, a nossa plataforma tem um medidor ultrassónico de elevada sensibilidade, com uma contagem em tempo real e a possibilidade de corte automático. É composta por sensores de fuga que funcionam de forma autónoma e uma plataforma de software que faz a gestão de todos os dados e da alarmística. Em termos de comunicações, os nossos produtos estão preparados para funcionar no formato Wi-Fi, GSM ou LoRa, que é um protocolo desenvolvido especificamente para a internet das coisas, o que nos dá uma garantia de abrangência de implementação quase de 100%. Como é que isto funciona? O dispositivo aprende os padrões de consumo de água do cliente, através da monitorização que faz 24/7. Em caso de detectar alguma irregularidade, envia essa informação automaticamente para o cliente via app, e-mail ou mensagem, permitindo depois ao cliente que tome a opção, se não tiver configurado na aplicação, de fechar a água ou não. Os nossos produtos podem ser instalados
em prédios, moradias, indústrias, sejam novos ou já existentes, sem recurso a qualquer tipo de obra e com uma interface de instalação que nós chamamos user-friendly. Garantimos um ganho para os nossos clientes à cabeça de 17% de consumo de água, e isto meramente pela percepção que nós damos dos dados de consumo e de um melhor controle da água. Para que a água chegue às nossas torneiras, elas têm que passar por bombas extratoras, têm que passar por sistemas de tratamento, por bombas elevatórias, centrais de distribuição, e tudo isto com um gasto energético e com uma emissão de toneladas de CO2 para a atmosfera. Com a instalação dos nossos produtos, além de estarmos a reduzir o consumo da água, automaticamente estamos a reduzir este consumo energético e a redução dos efeitos de gases de estufa. Somos uma empresa na vanguarda da tecnologia. Espero tê-los inspirado. Muito obrigado. Muito obrigado, João. O segundo pitch vai ser apresentado por João Guerreiro, em representação da Around Inspire, com a solução Aquamor para a eficiência hídrica dos edifícios, na categoria Edifícios Residenciais. Um, dois? Ok. Ora, bom dia a todos. O meu nome é João Guerreiro, venho apresentar-vos a Aquamor para a eficiência hídrica das habitações. E vamos começar aqui por fazer uma conta simples. O banho diário. Partindo do princípio que todos tomamos um banho diário, certo? Então teremos em Portugal 10 milhões de banhos diariamente. E considerando que na espera que a água aqueça, perdemos cerca de 10 litros de água potável, então dá-nos uma soma de 100 mil metros cúbicos diariamente lançados ao esgoto. Água potável que nós lançamos diariamente ao esgoto, 100 mil metros cúbicos. Ora, e é aqui que entra o Aquamor para poupar esta água e evitar todo este desperdício. O problema é que geralmente, quando abrimos uma torneira de água quente, inicialmente a água vem fria. Nós vamos desperdiçar 10, 15, 20 litros de água até que a mesma chegue quente à torneira. E depois ainda vamos pagar, na ETAR, uma água que nós nem sequer usamos. Portanto, nós estamos a desperdiçar água, energia e dinheiro. A nossa solução com a Aquamor é que a água só sairá da torneira quando estiver quente. Como é que isto se faz? A Aquamor é composto essencialmente por 2 módulos. É um sistema modular, que cresce à medida de cada habitação, onde na parte onde a água é aquecida temos um módulo de controlo e depois por cada torneira em uso que seja necessário teremos um módulo periférico. Quando este sistema é instalado, basta abrir a torneira, não tem nada de mais, como sempre fizemos, e no caso da água estar fria, o sistema Aquamor fecha a torneira e cria um loop dentro da canalização existente, e recircula a água dentro da canalização até que a mesma chegue quente à torneira. Quando tal acontece, a torneira volta a abrir e a água já está quente. Portanto, esperamos um pouco, como normalmente, só que toda a água que iria para o esgoto não chega sequer a sair de dentro da canalização. Ora, por cada vez que este processo acontece, a máquina de controlo vai registar num histórico toda a água que nós poupamos e a água que gastamos durante o banho. E essa contagem, esses dados, podem ser enviados depois para uma app, onde podemos, através do nosso telefone, do nosso telemóvel,
ver os nossos consumos, as nossas tendências de consumo ao longo dos tempos e também a água que poupamos. E pode enviar também esses dados para a cloud ou para a internet, para poder ser visto ou numa página online com um contador gigante em tempo real da água que está a ser poupada, inclusivamente a sua equivalente, o seu nexus com a energia e o carbono, pode ser enviado para a página AquaMais, portanto, todos esses dados podem, um SEMAS, podemos pegar nesses dados de milhares de máquinas instaladas e saber em tempo real e ao longo dos meses o comportamento das pessoas e a água que se vai poupando. As características desta máquina, portanto, é um sistema modular como eu tinha referido. O módulo periférico pode ser instalado 2, 3, 4 elementos por cada casa, depende do número de casas de banho, mas a que fica na parte quente, o módulo controlo, acaba por ser sempre o mesmo, o que nos vai poupar recursos, equipamentos elétricos e por aí fora. Portanto, ela poupa água e energia, comunica sem fios entre eles, não é preciso cabelagem pela casa, é um sistema muito compacto e leve e muito fácil de instalar porque não requer obra. No caso do módulo periférico, esta máquina ela cresce com a canalização, ou seja, tanto pode ser usado numa habitação para aumentar a eficiência hídrica, como num salão de cabeleireiro, onde se lava diversas vezes o cabelo e a cada lavagem se desperdiça bastante água. Mas também podemos usar isto num edifício desportivo, num campo de futebol, numa instituição militar, onde haja balneários com um calibre bastante elevado. A máquina pode acompanhar sempre também, nesse caso, os serviços ou equipamentos desportivos. Para ter uma ideia do que é que se poupa, isto não está bem no sítio, mas para ter uma ideia do que é que se poupa, considerando uma casa com 4 pessoas por ano, a nossa máquina pode poupar mais água por ano do que gasta uma máquina de lavar roupa e loiça em simultâneo dentro de uma habitação. É como se lavássemos roupa e loiça sem gastar água o ano inteiro. O modelo doméstico profissional temos 3 a 5 anos numa situação normal e o modelo profissional ou industrial para 2 a 4 anos. Se equipararmos este sistema em substituição do sistema de circulação de água quente, então esta amortização passa para cerca de metade. Queremos alcançar 5% do mercado mundial nestes sistemas e desses 5%, por cada 1 milhão de pessoas, nós podemos instalar 12.500 máquinas Aquamor, o que representa uma poupança de 250 milhões de litros de água por ano, considerando apenas 5% por milhão. Portanto, é como se fosse uma linha de água de metro cúbico por 250 km vezes 5% de milhão de habitantes. Há outras soluções no mercado, como chuveiros, por exemplo, que poupam água e energia, mas só dão para chuveiros. Há aparelhos em monobloco que precisam de uma tomada de 220 volts e precisam de uma unidade por cada torneira. E depois existem os conhecidos sistemas de circulação de água quente que poupam água, não poupam energia e precisam de obras de instalação. Portanto, a nossa solução é colada à parede rapidamente e em poucos minutos nós podemos ter a nossa casa mais eficiente e iniciar de imediato de poupança. Muito obrigado a todos. Tem aí o mail também para poderem consultar a página. Muito obrigado. Muito obrigada, João. O terceiro pitch vai ser apresentado por José Ricardo Alves, em representação da Grow, com a solução GrowSense, o sistema de segurança de água antes que uma gota se transforme numa inundação, também na categoria edifícios residenciais. Ora, bom dia a todos. O meu nome é José Ricardo Alves. Sou Marketing Activation Manager da Grow Portugal e hoje venho aqui não para vos falar de torneiras, mas para falar de uma solução que é um sistema completo de segurança e de monitorização da água. Este sistema atua num problema
em que a maior parte das pessoas que estão aqui certamente já passaram. Se não passaram, existe uma grande probabilidade de passarem e convido-vos a assistir a um pequeno vídeo ilustrativo disso mesmo. Realmente nós não temos os dados de quantos animais de companhia já sofreram com uma inundação. Imaginamos que já tenham sido vários, infelizmente. Mas sabemos uma coisa, sabemos que as inundações na Europa são o problema número 1 das habitações. Sabemos que 54% das casas na Europa já sofreram pelo menos uma vez uma inundação e que em 93% desses mesmos casos poderiam ter sido evitados recorrendo à nossa solução. Sabemos ainda que cerca de 41% destes casos de uma fuga de água não são detectados imediatamente, demoram um tempo e por isso contribuem para um desperdício de água muito, muito elevado. Tudo começa com uma fuga. As fugas são uma bomba de relógio, só estão à espera que realmente rebentem e se dê uma inundação. E sabemos que uma fuga ocorre a cada 5 segundos. Sabemos ainda que existem cerca de 5 a 9 milhões de danos provocados pela água na Europa por ano e que a isto corresponde um custo para a reparação dos danos na ordem dos 15 a 30 bilhões por ano, de euros por ano, o que é um número muito significativo. O que é que nós apresentamos? Apresentamos uma solução completa para este problema. A solução passa por um sensor e um controlador inteligente de água que comunicam entre si. O controlador inteligente de água está instalado junto ao contador da água e ambos comunicam por via da GrowSense App. Começando por falar do controlador inteligente de água, que é basicamente o cérebro desta nossa solução. Este detecta fugas e corta automaticamente o abastecimento de água na detecção de uma fuga, detecta microfugas e faz a monitorização constante do caudal, da pressão e da temperatura da água para construir um padrão de consumo da habitação, consumo de água da habitação, e depois, quando detecta alguma anomalia, graças ao algoritmo inteligente que está sempre a aprender desde o momento em que é instalado o controlador na nossa habitação, ele interrompe automaticamente o abastecimento de água. Basicamente, este controlador, para além de cortar automaticamente o abastecimento de água no caso de uma anomalia, ele monitoriza os consumos, detecta elevados consumos de água ou picos de consumos de água que podem ser resultantes, por exemplo, da ruptura de um tubo, que faz com que haja um elevado, uma variação radical do caudal da água e da pressão, e então, quando ele detecta, efetivamente, ele faz o corte automático do abastecimento de água e coloca a nossa casa em segurança. Depois temos um produto complementar, que é o GrowSense. Este alerta e detecta as fugas de água, monitoriza a umidade local e monitoriza a temperatura. A aplicação faz a gestão de ambos os dispositivos, oferece-nos o controle remoto da água da nossa habitação em qualquer parte do mundo onde estejamos e dá-nos dados sobre os consumos, a pressão, o caudal e a temperatura da água, para além de uma estimativa de custos do consumo. Convido-vos a ver um pequeno vídeo para vermos como é que estes aparelhos se comportam entre si. Então temos o controlador de água que está ligado aos sensores que estão distribuídos nas zonas de risco de inundação da nossa habitação, estão ligados por uma rede Wi-Fi e criam uma rede de comunicação entre os mesmos. Temos uma situação real em que temos o sensor perto de uma máquina de lavar roupa, é detectado uma fuga que pode dar origem a uma inundação, somos alertados no nosso telemóvel e instantaneamente o controlador de água corta o abastecimento de água e assim previne uma inundação de enormes proporções. Basicamente, os nossos target groups, primeiro o consumidor final, é a grande parte interessada desta solução, porque garante a segurança dos seus bens.
e previne os danos e toda a taxa de esforço que isso implica. As seguradoras, porque oferecem um melhor serviço aos seus clientes, se oferecerem esta solução, e as seguradoras também poderão reduzir os custos de indemnização dos danos provocados pela água. Para os promotores imobiliários, naturalmente que aplicar esta solução traz-lhes uma vantagem competitiva e acrescenta valor aos seus projetos e é também um fator de diferenciação. Nós somos este produto já foi lançado há 3 anos e nós já recebemos cerca de 62 milhões de registros. Cada registro corresponde a uma atividade com a água em casa e a cada 24 horas 1,7 milhões de dados são recebidos pela nossa aplicação. E mais de 488 milhões de litros de água já foram monitorizados, o que faz com que nós sejamos uma solução já madura, uma solução mais inteligente e muito mais eficaz do que éramos quando a lançamos há 3 anos atrás. No fundo, e para finalizar, a questão que se impõe é: estão prontos para ser proativos? Nós já temos algumas empresas que nos acompanham lá fora, com quem estabelecemos parcerias, nomeadamente seguradoras, mas aqui em Portugal ainda não estabelecemos nenhuma parceria. E por isso convidamos-vos a todos a juntarem-se a nós nesta caminhada pela segurança da água. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, José. O quarto pitch vai ser apresentado por Pedro Luz, em representação da Uponor Portugal, com a solução FinPlus, Sistema de Monitorização e Análise da Instalação Predial de Distribuição de Água, com proteção contra fugas, também na categoria Edifícios Residenciais. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Luz, sou gestor de projetos da Uponor Portugal. Vimos apresentar o FinPlus, o nosso assistente inteligente para o controle da água, com corte de fornecimento da água. Todos nós sabemos que as fugas de água são uma causa comum nos danos em casas e que promovem contas exorbitantes a nível de consumos. Valores aproximados de uma pequena fuga no autocolismo pode chegar até aos 219 metros cúbicos de água por ano, o que ronda 800 euros aproximadamente a nível de valor estimado de custos associados. Além do mais, sabemos que grande parte do edificado tem canalizações antigas, que têm tendência a rupturas,
Os nossos aparelhos também, a nível de ligações, podem sofrer algumas fugas e este sistema, ao fim e ao cabo, vem-nos ajudar a colmatar e a minimizar esses efeitos de fugas e tentar influenciar o nosso comportamento para a poupança e a preservação da água, uma vez que os dados indicam que em 2025 a maior parte da população mundial viverá em regiões com stress hídrico. O Fin Plus é um produto que foi desenvolvido pela Uponor e pela Dalkin, é uma joint venture, em que criamos um sistema que permite monitorizar a água, a nossa instalação, tem um corte de fornecimento da água automatizado, ao mesmo tempo que faz a monitorização tanto da temperatura como do sistema de trabalho da canalização. Pois bem, o sistema pode ser instalado em qualquer casa, em qualquer área habitacional, está direcionado a moradias unifamiliares. O sistema em si, a nível de entrega, é um único equipamento que é colocado à frente da linha de contador, é fornecido já com todas as peças de ligação às canalizações e a todo o tipo de material de canalizações existentes no mercado. Ele trabalha através do Wi-Fi, emite informações através do Wi-Fi, contudo, como é que ele funciona na sua plenitude? Basicamente, o que o sistema faz é descodificar ondas de pressão criada pelo escoamento da água 240 vezes por segundo. A partir daí, vai criar padrões esses que são comparados com uma base de dados de 40 milhões de equipamentos e tubagens para criar um espectro de funcionamento e termos informação em tempo real de como o nosso sistema se comporta. Ao criar o histórico, previne fugas, microfugas, além de também nos dar, no modo secundário, uma análise plena da utilização e do funcionamento do sistema, da nossa instalação de canalização. Okay. Como é que ele trabalha? Trabalha através de uma aplicação móvel, friendly user, faz um processo tipo conversação sobre o sistema, como é que o sistema se está a comportar, dá informação também a nível de feedback da temperatura da água, dos escoamentos, se foi detectada uma fuga, se foi detectada uma fuga já pré-pensada, já pré-analisada, fecha automaticamente e dá informação para que se possa fazer o corte da água manualmente, ou ele atua automaticamente e dá informação se é para manter fechado ou aberto. Dá uma análise a nível de climatização, a nível de funcionalidade da instalação. Essa análise aparece em gráficos no modo geral ou por aparelho. Além do mais, podemos fazer uma análise mensal até ao nível diário. Se o utilizador tiver mais do que uma habitação, ao implementar este sistema, este aparelho, em cada uma das habitações, pode controlar todos na mesma aplicação. É um sistema que está pensado para ser ainda mais inteligente ao trabalhar, com a possibilidade de trabalhar com a Uponor, com a Amazon Alexa ou com o Google Home. E a partir desses módulos, apresentar a funcionalidade de comando por voz. É um único elemento,
a ser instalado na moradia que faz o corte de água automático, previne fugas, dá-nos informação global da instalação e permite-nos, efetivamente, se mentalizados por efeito, gerir as nossas contas de água e preservar cada vez mais o ambiente. Obrigado a todos por assistir. Obrigada, Pedro. Vamos agora mudar de categoria para hotéis e outras infraestruturas turísticas. Nesta categoria, o primeiro pitch vai ser apresentado por Marta Gomes, em representação da Waze, com a solução Monitorização Microbiológica em Redes de Água, com a descrição Bioauditoria em Redes de Água, medição proativa e em campo da contaminação microbiológica em redes de água. Muito bom dia, eu sou Marta Gomes, venho em representação da Waze Engenharia e da Luminultra com a solução de monitorização microbiológica em redes de água. Devido à crise pandémica, muitas instalações viram-se obrigadas a fechar e a diminuir drasticamente o seu funcionamento. Isto provoca águas estagnadas na rede de água. Águas estagnadas provocam o aumento da contaminação microbiológica na rede, com o aumento de formação de biofilmes. Os biofilmes são aglomerados harmoniosos de micro-organismos, onde eles se protegem da ação do biocida, da ação dos desinfetantes. O crescimento microbiológico traz consequências e quanto mais descontrolado for esse crescimento, maiores são as consequências, logo maiores são os custos para reparar essas consequências. Por exemplo, 1 milímetro de espessura de biofilme numa conduta reduz a transferência de calor em 50%, diminuindo assim a eficiência das desinfecções térmicas. Por exemplo, numa manutenção preventiva, numa instalação com muitos pontos de usos de água, faz-se uma seleção de pontos-chaves nessa instalação para fazer uma medição da microbiologia nesses pontos, através da medição de segunda geração da ATP da Luminultra, que é a única adequada para matrizes líquidas, em que se faz um mapeamento e avalia-se a saúde microbiológica da instalação. Ao obter-se estes resultados com uma certa rotina, conseguimos perceber crescimentos microbiológicos na rede, pequenos crescimentos microbiológicos e fazer a sua reparação naquele momento, portanto, fazendo pequenos ajustes. Depois de efetuarmos um mapeamento, conseguimos avaliar no próprio dia, portanto, são medições rápidas de campo, os locais de risco, os locais que apresentaram elevada carga microbiológica e intervir nesses locais. Se quisermos saber qual o micro-organismo que nos está a preocupar, por exemplo, a legionela é uma preocupação, então podemos utilizar um segundo equipamento de campo, que é um PCR de campo, é uma inovação dos nossos parceiros canadianos Luminultra, em que se consegue avaliar em 2 horas a presença ou não de legionela naquele local, naquele ponto de uso. O que é que conseguimos? Qual é a grande vantagem? Conseguimos mitigar o problema no momento, rapidamente, e depois conseguimos validar se essa mitigação correu bem ou não. E, portanto, transformar todos os pontinhos vermelhos que se encontram na instalação em pontinhos verdes sem contaminação microbiológica. Porque é uma manutenção preventiva. O que nós não medimos, nós não conseguimos controlar. Portanto, sem informação do que se passa dentro das condutas, porque nós não conseguimos olhar para dentro de uma conduta, nós não temos informação quanto à eficácia do seu tratamento. E, portanto, vivemos um pouco às escuras. E isto causa uma certa ineficácia nos planos de prevenção associados ao risco da presença de legionela.
porque as bactérias que estão no biofilme podem multiplicar-se no espaço de horas e transformar-se altamente patogénicas. Com uma monitorização, e eu falo de uma monitorização at-line, porque é uma mala portátil, não é in-line, conseguimos fazer um doseamento de biocida em tempo real e verificar a eficácia desse tratamento. Conseguimos prever o crescimento microbiológico nos seus estádios iniciais e evitar custos futuros em grandes substituições de condutas, tratamentos excessivos. Conseguimos proteger os nossos utentes, os utentes da instalação, a sua saúde e também a imagem para a instalação que presta esse serviço. A rapidez destes testes são testes quantitativos, tanto o teste de segunda geração, que é o que faz o primeiro screening, como o teste de PCR, mas são orientativos na prevenção e controle. Portanto, nós conseguimos, no espaço de um dia, tirar a fotografia, digamos assim, a fotografia microbiológica de uma instalação. Eu queria também referir que esta manutenção preventiva, a Waze presta o serviço pode formar os técnicos locais, que não precisam de skills laboratoriais para fazer estes testes e que podem usar esta malinha preta, como vêem na fotografia, para fazer outro tipo de monitorizações. Torres de arrefecimento, o desempenho de uma etar, a monitorização de águas pluviais e águas residuais tratadas, e o mais interessante é que na segunda fase de monitorização, quando se detecta o mesmo equipamento que vos faz a detecção de legionela, dependendo do kit de teste que é usado, também pode monitorizar em superfícies, águas residuais ou no ar o novo coronavírus. Por fim, para finalizar, esta manutenção preventiva permite evitar problemas causados pela contaminação microbiológica, vai-vos ajudar a evitar a colmatação prematura da rede, vai reduzir gastos futuros em manutenções dispendiosas, portanto, gastos energéticos, vai-vos aumentar a eficiência hidráulica da rede e vai-vos otimizar operações de limpeza e desinfecção nos estados iniciais da contaminação. Eu agradeço a atenção e muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada, Marta. Ainda nesta categoria temos a solução EARTH, apresentada por Miguel Clemente, que devido a um imprevisto será apresentada no final. De seguida, passamos à categoria Gestão Urbana, com 3 finalistas. O primeiro pitch vai ser apresentado por João Morgueiro, em representação da Wakaru Consulting, com a solução Water Wise System, solução digital integrada para a gestão inteligente de operações e utilização em redes de água. Olá, muito bom dia. O meu nome é João Morgueiro, eu faço parte da equipa da Wakaru, é uma empresa que atua no setor das tecnologias de informação, com um foco muito especial no nexo de água e energia. Venho falar-vos do WaterWise System, desenvolvido para a redução do desperdício de água e de energia. Estamos todos aqui hoje, no âmbito dos prémios Aqua+, para falarmos sobre tecnologias de monitorização e controle do uso da água, porque a escassez da água é um problema cada vez mais grave. Alentejo e Algarve sentiram problemas graves de falta de água nos últimos meses. A tendência é piorar. Todos ouvimos falar de alterações climáticas a nível mundial, mas sobretudo vão verificar-se na zona do Mediterrâneo. Falta água, mas também a desperdiçamos. Vimos isso nas apresentações anteriores. Este é o dilema do milénio e é também o nosso desafio. E nós não queremos deixar isto para as próximas gerações. O nível médio de desperdício de água em Portugal é de 30%. Isto equivale a 130 litros por dia por prédio. Mas em muitos casos em Portugal é o dobro o valor de que estamos a falar.
Este é o desafio que nós, na Wakaru, com o WaterWise System, queremos ajudar a superar, reduzir os consumos de água e de energia, tendo em vista a neutralização da pegada carbónica. O WaterWise System é uma solução integrada, digital, para a gestão inteligente de operações em redes de água, que assegura a monitorização e o controle do uso de água, bem como a otimização do nexo água-energia, desde a captação à distribuição, ao consumo e à sua devolução ao meio ambiente. Identifica perdas de água, mas também problemas de pressão e de qualidade da água e ajuda a otimizar os consumos energéticos. É diferente pela capacidade de integração com todos os sistemas já existentes e IoTs. Ouvimos falar de alguns aqui ao longo desta manhã. Dispositivos para usar em casa, como o caso da Grow, a Eddy Solutions, o MyWater da Janssen, que ainda vamos ouvir, a automação da Ubel, a mesma coisa, o WaterBeep da EPAL, a informação da Scubic, enfim, tudo o que for informação sensorizada da rede, nós integramos com o WaterWise System. O WaterWise System está em comercialização para implementação em entidades gestoras, mas também resorts, herdades, hotéis, campos de golfe, campos de férias, dependendo do seu potencial, do nível de sensorização existente, essencialmente em caudais, pressão, meteorologia e qualidade da água. O WaterWise System transforma dados em conhecimento, identifica consumos anómalos, fugas, rupturas de água, caracteriza a rede em torno daquilo que é a sua sustentabilidade hídrica, mas mais do que isso, e como fator essencial de diferenciação, promove a eficiência energética, através da otimização da utilização dos equipamentos consumidores de energia e de diferentes fontes de energia, mais renováveis, menos petróleo. Com base em modelos preditivos, sustentados em Machine e Deep Learning, tem capacidade de monitorização e análise de eventos em real time, bem como capacidade de atuação remota. Esta é a nossa equipa que pensa água e energia. Em 2019, em reconhecimento do trabalho que esta equipa tem vindo a fazer, a Agência Nacional de Inovação reconheceu-nos a idoneidade para a prática de atividades de investigação e desenvolvimento em água e ambiente e energia, para a gestão e utilização eficiente de recursos hídricos e para redes energéticas inteligentes. No momento presente, junto da International Water Association e no âmbito do Project Innovation Awards de 2021, encontramos já na segunda fase de 3 deste processo. Em 2018, no âmbito do H2O Challenge, a Wakaru foi também reconhecida pela Water Global Practice do Banco Mundial por desenvolver uma das mais inovadoras soluções para a gestão de redes de água, o WaterWise System. E nós continuamos a desenvolver o WaterWise System, alargando o seu âmbito de aplicação ao nível do consumidor final, seja doméstico, comercial ou industrial, transferindo conhecimento e sensibilidade das redes gerais de distribuição de água para aquilo que são as redes privadas de consumo. Ao observarmos os consumos absolutos, os perfis de consumo, as suas tendências e, mais importante ainda, como nos comparamos com aqueles que moram ao lado, têm agregados familiares e habitações ou empresas semelhantes, abre-se uma nova perspectiva, a gamificação, em torno da redução do consumo de água, da eficiência energética, premiando um consumo mais consciente, mais eficiente, mais sustentável. Aprendemos uns com os outros e ajudamos uns aos outros com esta gamificação. É desta forma que na Wakaru, com o WaterWise System, pela monitorização e controle do uso da água, queremos ajudar a reduzir o desperdício, o consumo de água e de energia. E queremos, como é evidente, ajudar a resolver também o problema da escassez de água. Muito obrigado. Muito obrigada, João.
O segundo pitch desta categoria será apresentado por Isabel Sacramento, em representação da JANS, Contagem e Gestão de Fluidos, com a solução MyWater, serviço de leitura remota do consumo de água. Bom dia. Em Portugal, mais de 180 milhões de metros cúbicos de água tratada são todos os dias, ou todos os anos, melhor dizendo, desperdiçados. Significa que mais de 90 milhões de euros são desaproveitados. E, no entanto, há mais de 20 anos que existem sistemas de telemetria que prometem resolver este problema. Mas se é assim, devemos perguntar-nos, afinal de contas, porquê é que estes sistemas não estão massificados e porquê é que ainda continuamos sem ter a nossa água para consumo tratada de forma eficiente e sustentável? Porque é que, neste momento, temos soluções tão complicadas e que, neste momento, no mercado não são capazes de oferecer uma solução que seja confortável para o cliente? Antes da solução MyWater, todos os sistemas de telemetria apresentados ao mercado eram soluções privadas, sistemas completos, complexos, e que dificultavam a vida e a progressão destas soluções no âmbito das entidades gestoras de água. Este modelo de negócio foi sempre um constrangimento ao progresso da evolução tecnológica e foi sempre uma resistência feita pelo cliente que sentia que não queria ficar agarrado a nenhuma solução proprietária. De certa maneira, ia construindo uma manta de retalhos de soluções e de opções e acabava por perceber que o que tinha era uma enorme complexidade, sem grande valor acrescentado e, não raro, desistia das suas iniciativas. Há cerca de 4 anos a esta parte, foram aparecendo novas redes de comunicação, as redes da internet das coisas, e na IANS começámos a pensar fazer uma abordagem diferente ao assunto. Decidimos construir uma opção em que conferisse ao cliente confiança para ir progredindo à medida das suas necessidades e sem ficar agarrado a uma única solução e a um único fabricante. E a nossa promessa, vamos dizer assim, foi estar na linha da frente com uma solução descomplicada que fosse capaz de olhar para aquilo que é a sua própria necessidade sem ter um casamento para a vida. Mas, afinal, qual é que é verdadeiramente a inovação de MyWater? MyWater assenta os seus argumentos no princípio de separação de competências nas várias camadas das soluções de telemetria. Separa definitivamente os equipamentos de medição das tecnologias de recolha de dados, da infraestrutura de rede e dos softwares de gestão de dados. A nossa solução acaba por ser disruptiva no sentido em que tem por base uma rede pré-existente e profissional, uma rede de comunicação independente, um software também ele independente e agnóstico, que recolhe os dados de várias redes de comunicação, aquelas que o cliente entender melhor para o seu negócio, e de vários tipos de equipamento e de várias marcas. E esta é que é verdadeiramente a forma de conferir ao cliente a capacidade de ir evoluindo e ir progredindo à medida daquilo que for a sua necessidade e do seu interesse em cada momento. Desta forma, podemos oferecer uma independência ao cliente, uma liberdade de escolha, uma plasticidade, com os olhos postos naquilo que é verdadeiramente o interesse do cliente. Tem sido esse o nosso mantra e tem sido essa a chave do nosso sucesso. Que o possa dizer o cliente Val do Lobo, que foi o primeiro cliente pioneiro em Portugal a implementar esta solução e que conseguiu, no ano de 2020, granjear o reconhecimento de primeiro Smart Resort do mundo, a par com outras soluções complementares a esta que foi implementar no seu resort de luxo, conhecido resort de luxo do Algarve. Hoje em dia já estamos noutras geografias, temos esta solução disseminada em vários pontos do globo e, apesar de tudo, continuamos sempre com o mesmo foco e com o mesmo princípio de desafio ao cliente. A pergunta é:
A revolução está aí. E você? Muito obrigada, Isabel. O terceiro pitch desta categoria será apresentado por Filipe Conceição, em representação da Fulgur IT. Com a solução Fulgur IT, automatização e integração de sistemas com foco na diminuição de custos e otimização de processos. Ora, muito bom dia a todos. A Fulgur IT é uma empresa com 4 anos, mas é um projeto que tem engenharia há mais de 30 anos. Temos feito uma série de projetos de telegestão e telemetria e temos trabalhado muito neste negócio dos hotéis, das câmaras e todas as entidades gestoras de água. As métricas são conhecidas, todas as apresentações referem isto. 30% da água não é faturada e isto tem diversas causas, desde rupturas, extravasamentos, imprecisões, furtos, uso ilícito, fontes e regas. As perdas económicas são mesmo muito relevantes e, para além das perdas económicas, temos também os custos ambientais, estarmos sempre a despender energia a tratar e produzir água, que no final ou é jogada fora ou não é aproveitada como deve de ser. Então, como criar cidades mais sustentáveis? A nossa solução, nós trabalhamos em projetos Internet of Things, sensórica, conectividade, automação, monitorização e relatórios. E automatizamos e integramos sistemas com foco na diminuição de custos e otimização de processos. Ora bem, principalmente nós trabalhamos em várias vertentes, telegestão de instalações, telemetria de contadores, projetos de rega, onde, quando, quanto e como regar, de forma inteligente, eficiente e a poupar água. E nestes projetos, através da monitorização do nível de umidade do solo e cruzando essa informação com outras fontes de dados, as regas conseguem ser otimizadas e evitando regas desnecessárias. O sistema é completamente expansível e modular,
podemos acrescentar mais sistemas de rega, mais sistemas de telemetria, controle de mais instalações à medida que o cliente quiser se ir passando a sua transformação digital. Ora bem, a nossa solução já tem alguns anos de desenvolvimentos e aprimoramentos. Neste momento temos, cada instalação base que fazemos para nossos clientes, uma série de módulos padrões, mapas, sinóticos, manutenção, gráficos, listas de equipamentos, módulos de alertas, agendamentos e módulos de administração, entre eles. E especificamente para a eficiência hídrica, já temos muita inteligência criada, desde aplicações para tratamento, controle dos níveis de água, a instalação de meters, ter também os dados dos meters, ter os dados de balanço hídrico, fazer o tratamento de água residual e ter também o controle por zonas de medição e controle. E ainda aliar o consumo energético ao consumo hidráulico. Ora bem, além disto, como nós trabalhamos muito a tecnologia e o IoT, acabamos por desenvolver já várias parcerias com laboratórios, temos integração dos dados de análise diretamente em base de dados na nossa plataforma para consulta histográfica, entre outras coisas, e temos também estações meteorológicas, estações de qualidade do ar, e tudo isto numa perspectiva que ajuda a dar mais dados sobre a cidade e sobre os consumos da cidade. A nossa solução é completamente web, é completamente browser-based, não exige instalação de nenhumas aplicações ou nada. E temos vários casos de estudo, desde um projeto de rega eficiente efetuado em hotel, só com a água poupada nos dias de chuva, paga todo o projeto e ainda se optimiza a rega para todo o sempre. Portanto, são dos projetos mais sustentáveis e economicamente apetecíveis, são projetos de rega inteligente. O que nós fazemos é muitas vezes o caminho da transformação digital, que é uma solução de baixo custo e alto retorno. Portanto, as entidades que tentam digitalizar os seus processos e a sua infraestrutura acabam por ter muito melhor dados e qualidade na sua tomada de decisão. Portanto, não é só os processos físicos e eletromecânicos que podem ser e devem ser digitalizados, são também os processos laborais que têm que acompanhar a digitalização da nossa infraestrutura. Ora bem, muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer questão, coloquem. Está aqui. Muito obrigado, Filipe.
Passamos agora à categoria Interface entre os serviços de água e os utilizadores. O primeiro pitch desta categoria será apresentado por Júlio Lança, em representação da EPAL, empresa portuguesa das águas livres, com a solução WaterBeep, solução inovadora que disponibiliza aos clientes informação sobre o seu consumo de água e envia alertas sempre que se verifique alteração de consumo. Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Júlio Lança, trabalho na direção comercial da EPAL, na área das leituras e da telemetria. Venho então aqui hoje falar-vos do serviço WaterBeep, que já é conhecido no setor da água, mas que continua de facto a ter aqui uma componente de inovação muito pertinente. Este serviço tem consiste, digamos, na possibilidade de disponibilizar informação ao cliente sobre os seus consumos de água, com base num sistema de telemetria que está a monitorizar constantemente o contador e transmite esses mesmos dados para a plataforma WaterBeep. Permite também aos clientes, no fundo, conhecer o seu perfil de consumo e acompanhar a sua evolução ao longo do tempo, nomeadamente perceber em que dias e em que horários realizam maiores consumos. Fornece ainda dados de consumo real diário, ou então de 15 em 15 minutos, em função, digamos, da modalidade de serviço escolhida pelo cliente. A outra mais-valia consiste no envio de alertas por SMS e por e-mail para os clientes, sempre que ocorrem situações anómalas, ou consumos elevados, ou consumos contínuos, ou, por exemplo, noturnos no período das 0 às 6, quando o WaterBeep detecta que há um consumo, alerta depois na manhã seguinte o cliente para essa situação. Portanto, continua a ser um bom contributo tecnológico para a modernização da cidade. Falando aqui um pouco também dos benefícios para o cliente. Primeiramente, os consumos, de facto, baseados na telemetria, passam a ser consumos reais e evitando assim a estimativa. Em termos ambientais também é possível otimizar os consumos, aumentar, digamos, a eficiência e poupar o recurso escasso que é. Também permite detectar atempadamente e assim evitar surpresas na conta da água, situações de facto atípicas, como referi há pouco, aumentos de consumo, fugas e outras situações depois têm impacto também na faturação e representam desperdício de água. Também permite medir, digamos, a eficiência desse mesmo, de cada cliente, digamos assim, com um padrão da cidade que atualmente ronda uma captação de 150 litros dia. Depois há todo um conjunto de mapas que são possíveis de extrair e também os alarmes podem ser personalizados pelo próprio cliente. A título de curiosidade, o fundamental está a fomentar digamos, a substituição também de equipamentos por uns novos mais eficientes, subsidiando, digamos, também essa substituição. E o WaterBeep pode ser interessante também para comparar o antes e o depois dessa mesma alteração ou dessa melhoria da eficiência. Por fim, falando aqui um pouco também daquilo que tem sido a nossa experiência e da experiência também dos clientes que utilizam este serviço. Os estudos que temos feitos comprovam que 21% dos clientes domésticos que aderiram a este serviço, de facto, conseguiram reduzir os seus consumos, evitando assim também desperdício de água, e que no caso dos clientes não domésticos, essa percentagem aumentou para 52%, fruto também de detecção e resolução ativa de algumas fugas. Posso também adiantar que já vários ministérios aderiram ao serviço WaterBeep. Por curiosidade, o primeiro foi o do Ministério das Finanças, o que, de certa forma, também evidencia a preocupação com a poupança, mas no âmbito também de eficiência hídrica de edifícios públicos, em parceria com a ADN, vários ministérios aderiram a este serviço para, digamos, também identificarem melhor onde é que tinham fugas e
poderem também ser mais eficientes. Depois há todo um conjunto de entidades que aderiram a este serviço, desde juntas de freguesia, hotelaria, comércio, grandes clientes, faculdades, reconheceram no fundo as vantagens deste serviço. Também existe, digamos aqui, uma boa aceitação, uma partilha de experiências positivas por parte dos clientes domésticos e o pequeno comércio, nomeadamente com a partilha de algumas situações, nomeadamente a detecção de problemas, por exemplo, nas caldeiras, autocolismos desvedados, por exemplo, os cafés é uma situação, os estabelecimentos de restauração é uma situação recorrente, haver autocolismos com fuga. Este serviço tornou-se muito útil e muito prático a detectar essas situações. Em suma, o WaterBeep continua a ser um serviço muito relevante, ainda bastante inovador e diferenciador no setor da água. Já conta com mais de 11 mil clientes aderentes nas várias modalidades e, portanto, é um serviço que está a evoluir também em função da tecnologia e que é uma mais-valia que temos para oferecer aos clientes da EPAL. Estou disponível para esclarecer alguma questão, alguma dúvida que exista. Obrigada, Júlio. Passamos ao pitch apresentado por Bruna Abreu, em representação de Gotas Digitais, com a solução Scubic, plataforma de integração, visualização de eficiência energética e hídrica para consumidores finais e para entidades gestoras da água em baixa e alta. Bom dia a todos, o meu nome é Bruno Abreu, sou CEO da Scubic, onde desenvolvemos sistemas inteligentes para optimizar toda a operação de uma rede de água. Também estamos aqui para apoiar as entidades gestoras de água e também, por fim, os consumidores finais na sua digitalização, na sua transformação para uma indústria 4.0 e, é claro, utilizando o Analytics e a análise de dados e, por fim, a optimização de todos os seus processos no transporte de água. Mas porquê a água? Antes de mais, nós somos uma jovem empresa nascida na Universidade de Aveiro. Isto é o resultado de vários anos de investigação e desenvolvimento e desde 2017 que andamos a transformar toda esta investigação num produto e a transferi-la para o mercado. Como vocês todos sabem, as redes de água estão maioritariamente divididas em 3 setores. A parte da produção, ou em alta, a parte da distribuição em baixa e, por fim, o consumidor final, que consome toda esta água que passa nestas redes. Contudo, nos últimos anos temos instalado centenas e centenas de sensores por toda a sua rede e as casas, os consumidores finais, serão a última etapa e já muitas cidades estão a instalar estes sistemas inteligentes ou contadores inteligentes nas casas das pessoas. Mas, apesar de toda esta informação, nós ainda continuamos a gastar cerca de 14 mil milhões de euros todos os anos, isto são números mundiais, e mais de 30% de toda a água que passa nesta rede desaparece como fugas de água, roubos de água e outras situações. Aqui em Portugal gastamos cerca de 100 milhões de euros todos os anos em eletricidade somente para transportar a água. E é estes 2 problemas que a Scubic pretende resolver. O que nós construímos é um sistema em tempo real de Demand Side Management, ou uma gestão do lado do consumidor, isto tudo para uma operação eficiente e optimizada de toda a rede de água, desde a produção até ao consumidor final.
Nós fazemos isto através de anexar todos os dados em alta. Com isto metemos inteligência artificial e os dados meteorológicos de modo a prever o consumo de água para as próximas 24 horas. Depois anexamos os preços da energia, a produção de energias renováveis e, é claro, o Digital Twin, ou o modelo hídrico da rede, e calculamos em tempo real qual é a menor operação para as entidades em água. E mandamos isto diretamente para controlar as bombas e válvulas. Contudo, para melhorarmos esta optimização, precisamos dos dados em baixo. E é por isso que a nossa plataforma pode ser integrada com outras plataformas e aplicações, como o caso da Wakaru, mas o nosso objetivo é também integrar estes dados de modo, outra vez, com o modelo digital, o Digital Twin, conseguimos reduzir as fugas de água, conseguimos optimizar a pressão da rede e, é claro, conseguir ainda melhorar os sistemas em alta. Por fim, necessitamos dos dados do consumidor. Só assim que vamos conseguir fechar completamente este loop, desde o consumo até à produção. Para isso, estamos a desenvolver uma aplicação para anexar estes dados do consumidor, ou podemos, isto é completamente agnóstico, isto é, pode receber todos os dados, todas as aplicações que foram apresentadas anteriormente, ou através da nossa aplicação. Também temos o nosso módulo da nossa plataforma web, que é constituída por 4 módulos. O modo de monitorização, só para sabermos o que é que está a acontecer em tempo real na rede. O modo de forecast, para prever o que é que vai acontecer para as próximas 24 a 48 horas. E, por fim, o que é realmente diferenciador, o modo de optimização. Nós é que damos as ordens de como operar todas estas redes, desde a produção até à distribuição. E, é claro, o modo de evaluate, para conseguirmos quantificar todos os KPIs, os indicadores de performance, que as entidades reguladoras de água têm que monitorizar. Neste momento estamos instalados em 3 redes distintas, ainda razoavelmente pequenas, mas estamos a ter reduções entre 5% a 18% dos custos energéticos destes clientes, o que é verdadeiramente fantástico, tendo em conta que eles gastam centenas de milhares de euros por ano em eletricidade. Só para finalizar, com a instalação da Scubic, os nossos clientes, principalmente em alta e em baixa, terão um grande retorno de investimento. Isto, a aplicação para o consumidor final será grátis ou paga pelas entidades em baixa. Temos um baixo risco de instalação, nós só precisamos de acesso aos dados, porque já vimos que há muitos produtores de sensores e de smart meters e simplesmente anexamos esse dado. Conseguimos integrar diferentes fontes de energia, tanto a da energia da rede como fontes fotovoltaicas ou outro tipo de produção de energia. E, é claro, o grande objetivo é aumentar a segurança da água, aumentar a segurança da rede, aumentar a sustentabilidade das nossas redes de água e, claro, diminuir a pegada de carbono destas entidades. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. E por fim, na categoria Hotéis e outras infraestruturas turísticas, vai ser apresentado o pitch por Miguel Clemente, em representação da FIAN, com a solução EARTH. Com a descrição, ajudamos os hotéis a oferecer uma experiência de acomodação sustentável aos turistas, informando-os sobre o seu consumo e recompensando-os pelo seu comportamento. Hello, my name is Miguel. I'm a co-founder of FIAN, and I'm here to promote our project EARTH. The tourism sector is responsible for 5% of global CO2 emissions, with hotels and other type of accommodations emitting 2% of those 5. So we need to help hotels reduce their emissions. And we need to do it by helping them with sustainable development. So a key word in sustainability is accountability. We need to make sure that emissions are accounted for. And we need to make sure that whoever is behind those emissions is held accountable for. So we need to help hotels and their guests reduce their consumptions. To do this, hotels need to know exactly how much their guests are consuming during their stay. But sadly, most hotels don't have the means or the capability to do so. So this means that hotels can deploy sustainable practices like reduced water flow, improving efficiency of lighting and equipment,
and even skipping daily and cleaning routine of the rooms. But they won't be able to save any money or resources because they can control guests' behaviors. So this means that you can either have guests that consume almost nothing or guests that consume too much. And that will reflect on the pricing of the hotel. With estimating and guessing the consumptions of guests, you can have unfair prices set for some guests. So the solution is a monitoring system that will help guests and hotels know exactly how much they are consuming during their stay. And that will help hotels design sustainable tariffs where we can separate consumption from the base price. So, by implementing a room-by-room monitoring system where we measure energy and water consumed during the guest stay, we can help hotels design sustainable tariffs that are fair for both hotels and guests, that are transparent in what they are charging, and that will raise sustainable awareness of the consumption of hotels and guests. Furthermore, guests can control and monitor their stay, knowing exactly how much they are consuming in terms of kilowatt hour and liters of water. We will rate their ecological footprint, and we will help them and educate them to improve their ecological behavior. Through a gamification system, we will reward them points for their ecological behavior. We will let them engage with the hotel and other guests, and later they can exchange those points with sustainable products, sustainable experiences, or sustainable accommodation stays through our partners network. We are a startup in development, and we have just finished this week our first pilot installation in our partner hotel, Rua do Prado. Our system is very modular, and we are acquiring data from energy and water flow sensors and communicating it via Wi-Fi. So this gives us some flexibility in terms of the installation and the components of hardware that we are using. Besides Rua do Prado, we are partnering with Impact House as we start to build our partners network. So join us in making tourism more sustainable. There is only one Earth, mind your footprint. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água. Com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso,
O Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais.
simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente?
Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. Há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos. Muito obrigada a todos. Passamos agora à entrega dos prémios Aqua Mais 2021, para o qual já está o Dr. Nelson Lage, Presidente do Conselho de Administração da ADN, no palco. E o primeiro prémio Aqua Mais, que tem um valor monetário de 3.000 euros, vai para a solução Aquamor. Chamo o João Guerreiro ao palco para receber o prémio, tendo em conta as medidas de segurança.
Posso? Muitos parabéns, João Guerreiro, com a iniciativa Aquamore. De seguida, será entregue o Prémio Especial Turismo by Nest por Mafalda Salvador, gestora de projeto. E o vencedor nesta categoria é Miguel Clemente, com a solução Earth. Muitos parabéns, Miguel. Agora, para a entrega das menções honrosas, chamo ao palco Paulo Santos, diretor de Sistemas, Gestão e Certificação da ADEN. E como menções honrosas, na área de inovação, está a solução Monitorização Microbiológica em Redes de Água. Chama ao palco Marta Gomes. Como menções honrosas na área de aplicabilidade, as iniciativas são Grow Sense, chama ao palco José Alves, e Edi Solutions, chama ao palco João Cortês. João Morgueiro. É online? É online? Na área de interoperabilidade, a solução, com menção honrosa, é WaterWise, apresentada por João Morgueiro. Muitos parabéns a todos os vencedores. Olha. Não. De seguida, será assinado o protocolo entre a ADEN, representada por Nelson Lage, e a ANI, representada por António Bob Santos.
Este protocolo surge no âmbito do programa Born from Knowledge, da ANI, que assegurará a intervenção da distinção BFK Awards nas próximas edições dos prémios Aqua+. Muito obrigada a todos. Queremos agradecer a todas as iniciativas, todos os participantes. E passamos agora à mensagem online de encerramento pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Energia, João Galamba. Bom dia, é com muito gosto que encerra esta primeira edição da entrega dos prémios Aqua+, lançado pela ADN com a colaboração da Planeteers e integrados no Aqua+, o novo e importante instrumento para a eficiência hídrica de edifícios em Portugal. Felicito os vencedores e os 11 finalistas que hoje apresentaram as suas soluções, bem como um riquíssimo painel de júri. Deram um grande contributo para a divulgação de soluções hoje já existentes em crescente desenvolvimento para a digitalização da água. Esta digitalização, a par da Aqua+, é chave para melhorarmos a eficiência hídrica e o nexo água-energia nos nossos edifícios e cidades, dando aos utilizadores a possibilidade de fazer uma gestão mais inteligente dos recursos fundamentais na transição energética e na descarbonização do país. Votos de um excelente dia de trabalho e conferências nesta grande iniciativa para a sustentabilidade, o Planeteers World Gathering. Damos por encerrada a sessão, agradecendo a todos e convidando para a sessão desta tarde da Rede Compromisso Aqua+, às 15h30, no Crédito Agrícola Community Stage. Obrigada.